E a programação desse dia histórico e nem tão feliz, não é, para a humanidade, tá de volta aqui no Notícias Agrícolas. A gente está, inclusive, fazendo a segunda parte do Bom Dia Agronegócio, que é a nossa abertura de mercado aqui pelas redes sociais e pelo portal Notícias Agrícolas. Estamos acompanhando todas as informações que chegam de Rússia e Ucrânia, uma vez que o presidente Vladimir Putin autorizou ações militares no leste do território ucraniano, provocando aí as primeiras ações do que pode ser o início de uma guerra na Europa. Nós já temos confirmados por autoridades ucranianas 8 mortos e 11 feridos com os primeiros bombardeios que foram registrados. Um carro pegou fogo, uma mãe e filho ficaram feridos. As imagens já mostram um cenário de guerra e realmente as informações não são nada boas. Por conta disso, os mercados estão muito eufóricos. Hoje é um dia muito tenso para o mercado financeiro de uma forma geral. Reagem commodities, índices acionários, moedas, todo o mercado financeiro focado nas questões geopolíticas muito agravadas neste 24 de fevereiro de 2022. Agora são 10 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente volta para falar especificamente sobre o mercado de petróleos, o mercado de energias. Conosco, ao vivo, direto da Europa, o professor Flávio Inácio Inocêncio, que é consultor também da Helios Advisory. Professor, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia a todos e mais uma vez obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Direto da redação do Notícias Agrícolas, um dos nossos editores e também especialista no mercado de energias e setor sucroenergético, Jonatas Simeão. Jonatas, bem-vindo de volta. Obrigado, Carol. Bom dia, Flávio. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Muito bom dia. Obrigado pelo convite, Jonathan. Bom, Flávio, vamos fazer aqui a introdução e aí eu vou imediatamente passar a palavra para o Jonatas, que é quem acompanha este mercado. Dia bastante tenso, essa reação inicial do petróleo faz sentido para ti? Isso contempla, de fato, o momento que a gente está vivendo numa tensão muito agravada? Sim, contempla. Isto era previsível que subisse e que houvesse uma escalada dos preços do petróleo por várias razões. Uma das razões é a Rússia é o maior produtor. Nós tivemos um probleminha de conexão com o professor Flávio e vamos tentar restabelecê-lo. Vamos refazer aqui a ligação com o professor Flávio Inácio Inocêncio. Enquanto isso, a gente vai dando uma olhadinha nos preços do petróleo. Estamos aqui com, vamos abrir, tanto o WTI quanto o Brent ainda com altas fortes de quase 8%. O WTI vale 99 dólares e 39 centos por barril no mercado spot, né, primeiro contrato. E o Brent nós temos então 101 ou 1 dólar e 1 mais 27. Perdão, eu tô lendo aqui a minha produtora me mandando informações de algodão, 101 dólares e 23 centos por barril, um ganho de 7,6% nesta manhã de quinta-feira. Sobem também os preços do gás natural, naturalmente vai acompanhar essa disparada nos preços do petróleo e a gente vai acompanhar as altas de todas as commodities, seguem os ganhos expressivos sendo registrados nas principais agrícolas, metálicas e energéticas. Temos o restabelecimento do professor Flávio. O senhor já me ouve, professor? Sim, consigo ouvir. Eu peço desculpas. Imagina. Por favor, o senhor se referia, portanto, a essa reação inicial nos preços do petróleo e a importância da Rússia para este cenário. Pois, a gente está com um probleminha ainda na conexão do professor Flávio. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o nosso contato ali com ele. Enquanto isso, seguimos aqui no monitoramento dos preços. Lembrando que você pode fazer suas perguntas pelo Instagram, pode fazer suas perguntas pelo YouTube. Lembrando que os canais de comunicação estão abertos justamente porque queremos ouvir o que você precisa saber para ir te respondendo num dia, né, que, como eu falei, tem sido tão tenso, de uma programação bastante intensa, e o nosso objetivo é realmente te manter atualizado em tempo real do que está acontecendo. Voltamos com o professor Flávio, não é isso, professor?
Sim, peço desculpas. Deve haver qualquer problema com a minha internet. Não sei o que se passa, mas ela caiu por 2 vezes. Tá tudo bem. Por favor, professor, a palavra está com o senhor. O senhor nos falava sobre a importância da Rússia quando a gente fala de mercado de petróleo num quadro como esse. Sim, como eu disse, a Rússia é o maior produtor de petróleo do mundo, a par com a Arábia Saudita e os Estados Unidos. A Rússia, neste momento, está com uma produção média de 10 milhões de barris de petróleo por dia. Isso explica a importância que a Rússia tem. E o que está a acontecer neste momento é que os mercados estão já a colocar dentro do preço o risco de haver sanções contra as exportações de petróleo russas. Para além disso, há também o facto de a Rússia ser o maior fornecedor de gás natural para a Europa e ser o maior produtor de gás natural do mundo. E haver sanções adicionais que incidam sobre o petróleo e gás russo, isso pode significar, portanto, preços de petróleo muito mais elevados, porque não há como repor, não há mesmo, em termos de capacidade, o petróleo russo. Portanto, as sanções, ao ocorrer, terão que ser muito limitadas para evitar um efeito que provoque uma escalada ainda maior do preço do petróleo. E há vários bancos que preveem que, independentemente de novas sanções, o preço do petróleo pode chegar a $120 o barril. E isto é provável se a guerra continuar e continuar o risco geopolítico de haver uma disrupção das exportações do petróleo russo e também do gás natural, porque parte do conflito ucraniano está relacionado com o gasoduto, o Nord Stream 2. Há 2 gasodutos, um gasoduto que sai da Rússia para a Alemanha, que foi concluído, e há um segundo gasoduto que foi recentemente concluído e que o chanceler alemão, por causa da crise ucraniana, Jonatas, você me ouve? Não tenho verbo para isso. Carol, agora sim te ouço. Certo, estamos aqui tentando a conexão com o professor Flávio, né? Ele tá com um probleminha ali de internet, que a gente vai tentando resolver, né? Jornalismo ao vivo, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse mundo, né? O que a gente pôde entender até agora, né, Jonatas? A gente tá aí com essas primeiras informações do professor Flávio, já nos trazendo uma informação bastante forte, que é o barril podendo chegar a $120 por barril e a dificuldade de se suprir o fornecimento que viria da Rússia. E eu trago para esse ponto uma discussão que é a questão das negociações ali entre Estados Unidos e Irã, né, que está na fase final, essa rodada de negociações, e nós poderíamos receber essa oferta do petróleo iraniano, mas me parece que vai ser insuficiente para ao menos mitigar os efeitos de uma Rússia fora desse mercado, né? Carol, você me ouve? Te ouço bem. Perfeito. Como você mencionou, realmente esse patamar, né, de $120 o barril é uma atualização, né, do cenário que o Flávio Inácio Inocêncio tinha nos pontuado nas últimas entrevistas, né? Ele falava e antecipava esse preço de $100 o barril do petróleo, olhando o cenário de fundamentos, né, do óleo, que, como você mencionou, é um cenário de oferta apertada, uma demanda em recuperação rápida, como muitos não esperavam, justamente por conta da rápida movimentação de pessoas com passado o ápice da pandemia do coronavírus no mundo, né? E o cenário do petróleo fundamental já era bastante positivo, né? Com preços em $100 o barril sendo testados durante esse ano de 2022. Com esse agravante no cenário, que é a tensão entre Rússia e Ucrânia, como eu mencionei, né? A expectativa dos analistas de $100 o barril foi antecipada. E agora já o Flávio Inácio Inocêncio nos pontuou na sua fala, né? A gente está com esse problema de conexão, mas ele já antecipou para a gente esses níveis em relação ao petróleo, superando aí a barreira dos $100, chegando aos $120 o barril. E é um patamar que, claro, impacta diversas outras commodities agrícolas e não agrícolas. E eu queria fazer justamente essa pergunta para o Flávio Inácio Inocêncio, para ele trazer esse cenário para os nossos internautas.
de importância do petróleo, né? Como é que o petróleo é considerado essa importante matéria-prima que influencia as commodities agrícolas e tem influenciado nesta quinta-feira, mas também commodities não agrícolas. Acho que é um ponto importante para a gente perguntar para o Flávio Inácio, assim que a gente conseguir restabelecer a conexão com ele. Ele já está conosco. Joe, por favor, fique à vontade. Sim. Flávio, você antecipou para a gente, né, durante o ano passado, neste início de 2022, o petróleo chegando a $100 o barril. Agora, com essa tensão entre Rússia e Ucrânia, na sua fala a gente viu essa possibilidade de $120 o barril, né? Fala um pouco para a gente sobre como o petróleo impacta os mercados de uma forma geral e o impacto principalmente para as agrícolas. O primeiro ponto é que o petróleo representa cerca de 30% do consumo primário energético, isto é, toda energia consumida, o petróleo representa cerca de 1/3. Para além disso, o petróleo é utilizado amplamente para a produção de matérias-primas agrícolas, principalmente se olharmos para os chamados insumos ligados aos fertilizantes, como por exemplo a amônia, e o setor petroquímico em geral, incluindo plásticos, incluindo produtos farmacêuticos, mas no setor agrícola essencialmente anda ligado ao uso tanto do petróleo como o gás natural. Portanto, nós também temos aqui que colocar o gás natural, mas em termos do setor petroquímico, eu diria que aí é que vemos um dos principais usos do petróleo nos fertilizantes e nos vários insumos, portanto, industriais que são utilizados para a produção agrícola em larga escala. Portanto, não seria possível sem o petróleo e também o gás natural, nós podemos adicionar. E o que está a acontecer é que do aumento do preço do petróleo agora está a ser arrastado pelo chamado risco geopolítico, que está relacionado com potenciais sanções à Rússia. Eu duvido que as sanções vão para um bloqueio total das exportações russas, porque se isso ocorrer, nós podemos ter preços a níveis nunca vistos historicamente, nem em 1973, quando o preço do petróleo atingiu os máximos históricos, isto é, descontando pela inflação. De recordar só aos nossos internautas que o preço máximo do petróleo, em termos nominais, atingiu o valor de $148 o barril em 2008. Ajustado à inflação, isto anda à volta dos $180 o barril. Não sabemos até que ponto isto vai ocorrer, temos que saber se vai haver uma solução diplomática a médio prazo, mas $120 é perfeitamente plausível, olhando para o risco político e sanções. Mas o petróleo é a principal commodity internacional, principalmente em termos dos fósseis. Os fósseis representam cerca de 80% do consumo energético global. Os fósseis incluem o petróleo, o carvão e gás natural. E o petróleo cada vez mais é utilizado para o setor petroquímico, que tem uma influência quase total no setor agrícola. Para não falar no uso do diesel, que é amplamente utilizado também pelos agricultores quando estão a fazer a sua produção agrícola, das colheitas e a plantação. Então, eu não vejo como é que isto não pode afetar as commodities em geral. Para além disso, os investidores, que tipicamente quando há um conflito, investem nas commodities hard, isto é, desde o petróleo, ao ouro, ao ferro, ao níquel e também ao consumo agrícola. Nós vamos ter um efeito inflacionista muito elevado e não estou a ver como impedir isto devido a este aumento do preço do petróleo, principalmente nos produtos agrícolas, tendo em conta este efeito nas cadeias de supply chain que o petróleo tem na produção agrícola, e os agricultores e exportadores de commodities agrícolas vão ter que ajustar olhando para o preço de referência global, que ainda é o Brent. E, portanto, isto é muito, muito grave nesse sentido, que isso pode levar a preços mais altos de alimentos este ano. E não podemos esquecer que só poucas regiões do mundo é que têm um surplus ou um superávit de produção alimentar a nível mundial. Muitas regiões, como por exemplo a África, ainda são importadoras, como a Europa, são importadoras líquidas
de comida e de produtos alimentares, apesar de a Europa ter a política agrícola comum, que é bastante grande. E nesse sentido, a América Latina, a América do Norte e a Europa do Norte é que são as principais produtoras de produtos agrícolas. E isso vai ter um efeito muito, muito grave nesse setor, grave mesmo no sentido de fazer aumentar os preços. Flávio, quando você cita esses $148 por barril, que foi a máxima atingida em 2008, em que circunstância isso se deu e em que isso se assemelha ao momento que vivemos hoje, para tentar entender como é que o mercado pode se comportar? Houve vários fatores. Um dos fatores o preço do petróleo é um preço cíclico e temos que olhar para o preço do petróleo nos últimos 60 anos, que tipicamente há momentos de alta e baixas, e há fatores que influenciam a procura e a oferta mundial por petróleo. O último grande ciclo das commodities foi nessa altura, ciclo esse que terminou em 2014. Mesmo antes desta crise ucraniana, nós estávamos à espera de um novo super ciclo das commodities, que foi isso que nós falamos aqui no programa e nesta intervenção. Então, houve vários fatores. Um dos fatores estava relacionado com o aumento do consumo, que começou a partir de 2002, com a expansão da base monetária e o aumento das economias, isto é, o crescimento econômico do produto interno bruto. E isso só parou quando rebentou a crise econômica de 2008, que veio do subprime dos Estados Unidos. Isso fez baixar o preço do petróleo, mas depois o preço do petróleo teve uma recuperação, não chegou ao patamar máximo, que é de $148 o barril, mas subiu para 100 e andou à volta dos $100 o barril até 2014. O que eu temia antes desta crise ucraniana, eu temia que nós estejamos a viver um novo superciclo de commodities. Esta crise pode agravar, portanto, este ciclo e fazer disparar todas as commodities. Para países como o Brasil, que são exportadores líquidos de commodities agrícolas e minerais, são boas notícias, mas são más notícias para os países consumidores que basicamente exportam serviços e produzem também produtos manufaturados acabados. E os países que exportam commodities importam em parte essa inflação quando compram serviços em países do Ocidente e também na Ásia quando vão comprar produtos eletrônicos e manufaturados. Portanto, isto é uma situação que tem vencedores e tem perdedores. E a Goldman Sachs e várias casas internacionais da Banca Internacional já previam a emergência deste novo superciclo de commodities. Infelizmente, isto pode ser muito mais grave do que aquilo que nós estamos a pensar, principalmente se a resposta a esta agressão russa for uma resposta que vai sancionar o gás russo e o petróleo russo. Isto vai acabar por prejudicar que dos países consumidores que ainda não se libertaram da energia fóssil e o globo em geral, fazendo disparar ainda mais os preços e provavelmente tornando uma recessão económica mundial. E adicionalmente, nós temos que falar que nós estamos a viver no mundo ocidental a maior inflação de sempre nos últimos 40 anos. Os Estados Unidos já atingiu cerca de 7%. Isso faz com que muitos analistas também que prevejam aumento de taxas de juros nos Estados Unidos, como nunca ocorreu há cerca de 20 anos, que estamos com taxas de juros relativamente mais generosas e mais baixas. Portanto, com o aumento da inflação, os bancos centrais são forçados a responder, isso faz com que diminua o crédito e haja uma contração económica e acresce a isto o preço alto, tanto do petróleo como o gás, como as commodities em geral. Então, nós podemos ter uma situação muito grave este ano e isto é que me está a preocupar. Então, preços de petróleo muito, muito elevados, mesmo para países que são produtores, têm esse efeito. Jonatas, por favor. Sim, Flávio, excelentes informações aí, é um cenário que de fato merece bastante atenção, como você mencionou, aqui para o Brasil e para o mundo como um todo, mas eu queria saber em relação aos possíveis fatores limitantes dessa alta, né?
A gente pode, por exemplo, nas próximas horas e nos próximos dias, ter alguma correção dos preços, né, com a assimilação de todo o cenário dessa tensão entre Rússia e Ucrânia. E um outro ponto que poderia também limitar essas altas seria a formalização de um acordo nuclear com o Irã, que me parece que está cada vez mais próximo de ser anunciado. Como é que você vê essa informação e qual o potencial disso para limitar esses ganhos tão expressivos que a gente tem visto no petróleo? São excelentes perguntas, Jonathan, e isso é que está sendo debatido agora. Eu vou responder a primeira pergunta. Quanto à correção, há mecanismos que os países podem fazer, que podem limitar esse efeito. Um dos mecanismos é vender as reservas estratégicas. Todos os países que pertencem ao CDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também são membros da Agência de Energia Internacional, e creio que o Brasil é um deles, têm reservas estratégicas até que 6 meses, entre 3 a 6 meses em regra. Isso foi algo que foi criado em 1973, quando houve o primeiro choque petrolífero. E podem libertar parte dessas reservas, vendendo, colocando mais produto no mercado. Outra medida pode ser falarem com a OPEP para que a OPEP aumente um bocadinho mais a sua produção petrolífera, para limitar esse aumento exponencial de preços de petróleo, e isso é possível. Eu não acreditava que isso fosse possível antes deste conflito armado, mas é possível, e portanto são esses 2 mecanismos que eu vejo que podem ter um efeito. Quanto ao Irão, sou um bocadinho mais cético, porque o Irão pode no máximo colocar 2 milhões de barris de petróleo, que eu estava a produzir antes das sanções, e eu não sei se isto terá um efeito muito grande aí no imediato. Mas sim, isto são boas notícias para o mercado, porque vamos ter mais cruda no mercado, mas eu creio que uma ação coordenada da OPEP terá um efeito muito maior. A questão que muitos analistas que têm colocado é que a OPEP não tem muita capacidade extra de produção para compensar a potencial perda de produção russa, que pode vir a ser sancionada, porque a Rússia está a produzir cerca de 10 milhões de barris de petróleo por dia. A Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos são os 3 principais produtores e estão a produzir mais ou menos o mesmo. A Arábia Saudita é o único que tem capacidade extra de colocar entre 1 milhão a 2 milhões de barris de petróleo por dia, e o outro país da OPEP que também tem capacidade extra são os Emirados Árabes Unidos. Portanto, essa será a minha resposta. Quanto ao Irão, estou um bocadinho cético se vai ter um impacto muito profundo. Pode ajudar, mas isto já estava a ser descontado pelos mercados antes deste conflito. Flávio, a gente também conversou aqui no Notícias Agrícolas em algumas oportunidades, inclusive com o Jonatas também, sobre a questão de uma crise energética que o mundo passava, e me parece que ela não terminou. A gente só mudou o foco das discussões porque a necessidade do conflito pede. Mas essa crise energética continua acontecendo paralelamente a todos esses problemas que nesse momento nos exigem mais atenção, mas complementam, portanto, esse quadro de fundamentos para o mercado de petróleo e energias de uma forma geral agora? Sim, esta crise ainda continua, e parte desta crise que está relacionada com a descarbonização do sistema energético global, principalmente nos países ocidentais, e parte do problema tem a ver com a Rússia mesmo. Porque o que acontece? A União Europeia aprovou o European Green Deal em 2019, para dar um exemplo, e um dos eixos desse European Green Deal é a aposta nas energias renováveis. Mas as energias renováveis têm um problema básico, que nós já mencionamos aqui, que é a intermitência. Não há sempre sol e não há sempre vento. E a União Europeia não tem o potencial hídrico de rios que tem o Brasil para haver uma grande aposta na energia hidroelétrica. E depois, muitos países da União Europeia, como a Alemanha, estão a desmantelar as suas centrais nucleares. Resultado, o que resta para a energia base é o gás natural. E esse gás natural vem essencialmente da Rússia, com exceção da França, Espanha e partes da Europa, que importam gás natural da Argélia, da Nigéria e agora muito também dos Estados Unidos, por causa da emergência do mercado da energia dos Estados Unidos. Então, parte do problema é mesmo esse, é a dependência que a Europa Central e do Norte tem do gás russo, e está relacionado com a questão do sistema Nord Stream 2 e Nord Stream 1, que são os 2 gasodutos que ligam a Alemanha e também a Rússia. Portanto, esta crise que continua.
E parte do problema vem daí. Então, havendo mais sanções, principalmente sobre o petróleo e gás russo, isto pode provocar um efeito ainda muito maior. É por isso que a CNN hoje tem um artigo que eu recomendo aos nossos internautas que leiam, muito interessante, que fala que sobre potenciais sanções para a Rússia vão acabar por ajudar o Vladimir Putin, porque o principal produto de exportação russo é o petróleo e gás. E havendo sanções sobre esses produtos, essencialmente, isso vai fazer com que o preço mundial não suba mais, isso vai exacerbar, vai aumentar ainda mais a crise energética que o mundo ocidental está a viver. Inclusive o próprio Estados Unidos. Um dos problemas da administração Biden é essencialmente o aumento do preço da gasolina, porque nos Estados Unidos, essencialmente, eles utilizam carro, eles não usam muitos transportes públicos, e o preço da gasolina tem uma implicação muito sensível no ciclo eleitoral americano. Eu acredito que parte do problema é esse, e creio que o Biden vai ser muito penalizado nos próximos 4 anos pelo aumento tanto da inflação, mas também como do preço dos combustíveis. Então, a crise energética ainda continua. E o Putin tem uma vantagem que nós esquecemos, ele recentemente fez um acordo com a China. Eles assinaram a um texto que fizeram em Beijing, agora quando houve os Jogos Olímpicos do Inverno, onde mencionam a Ucrânia, e parte das exportações russas vão hoje para a China, porque o gás natural na China e na Ásia em geral tem os maiores preços do mundo, por exemplo. E também parte do petróleo russo vai também para a Ásia, que é onde que são as economias que mais crescem. Então, isto não é uma equação tão fácil. A Rússia não é um país muito pequeno, é um país que tem influência também no mercado global, principalmente de commodities. E não só o petróleo e gás, desde o alumínio, o níquel, o ferro. A Rússia é dos principais produtores, tanto de commodities minerais como commodities agrícolas. Aliás, o maior exportador de trigo do mundo neste momento é a Rússia. Muita gente não sabe isso, mas é. Então, isso é uma situação mais complicada do que aquilo que parece. Claro. Jonatas? Sim, Flávio. Um ponto que queria trazer para a nossa conversa é em relação à próxima reunião da OPEP, né? Se você acredita que a gente já pode ter informações e movimentação em relação à produção desses países em relação à produção de petróleo, aumentando aí mais oferta, que poderia, de alguma forma, ajustar os preços também. Diante desse cenário, complementando essa pergunta, tem uma informação que acabou de sair em relação ao posicionamento de uma das autoridades da OPEP, dizendo que, por enquanto, a OPEP não vê a necessidade de uma resposta ao preço do petróleo acima de $100 o barril. De alguma forma, esse seria um indício de que a reunião da próxima semana não deve trazer muita mudança nesse cenário? Como você vê isso? Isso é uma boa pergunta, excelente. Eu acho que existe uma probabilidade alta, não necessariamente na próxima reunião, mas de uma ação da OPEP concertada para aumentar a produção. Eu não vejo como é que a OPEP vai ficar silenciosa, porque também preços muito elevados não interessam à OPEP no longo prazo. Isso pode fazer com que haja o que chamamos de efeito de substituição e haja um desvio do consumo para outras fontes energéticas. Portanto, eu não sei até que ponto também não vai haver pressão dos Estados Unidos para pressionar a Arábia Saudita, que é o líder da OPEP, para aumentar a produção e fazer com que os preços diminuam. Portanto, acho que a oposição da OPEP é vamos esperar e ver no que isto vai dar, mas eu acho muito provável um potencial aumento da produção, mesmo numa reunião extraordinária, que pode ser convocada a qualquer momento, mesmo que não seja na próxima reunião. Portanto, eu acho muito provável agora que a OPEP decida, até porque eu estive lá em 2013, e um dos aspectos da OPEP, um dos mandatos é a estabilidade dos preços. Quando os preços ficam muito altos, e nós estamos a falar já em instabilidade, e a OPEP também não quer isso.
Flávio, eu imagino que dessa forma a gente consiga arredondar bem as informações que temos até esse momento e a forma como o mercado tem reagido e o que pode fazê-lo reagir ainda mais. Então, a gente vai continuar monitorando. Professor Flávio, o senhor é sempre muito bem-vindo no Notícias Agrícolas. Por favor, esteja em contato conosco para que a gente possa continuar atualizando os nossos produtores. Já tenho a informação de que a ureia sobe bastante forte nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. A gente vai monitorar. Eu lhe agradeço demais por estar conosco num dia tão difícil, né, mas onde a comunicação é tão importante. Sim, muito obrigado pelo convite, Carla e Jonathan, e as minhas preces e as minhas orações estão com os ucranianos, que realmente isto é uma guerra desnecessária, a meu ver. Espero que este conflito se resolva o mais rapidamente possível. É isso mesmo, acho que o Jonatas tem um pensamento semelhante e eu também, não é isso, Jonatas? Com certeza, certamente. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, viu, professor Flávio? Obrigado, Jonathan. Um abraço, professor. Até a próxima. Até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.